A minha trajetória, ela, na verdade, começou principalmente a partir do momento em que eu passei a compor uma equipe de jornalistas que criou essa revista chamada Revista Veja. Inclusive, no seu primeiro número, ela, ela tinha um logotipo que era Veja e Leia. Por quê? Agora é só É, veja. porque a logomarca Veja já era de propriedade de uma pessoa que exigiu um preço muito elevado naquela época para ceder os direitos autorais. Então, a Editora Abril resolveu botar o nome Veja e Leia. E, com isso, eles ficaram até vencer o prazo da marca registrada. Mas isso é um detalhe. Essa revista, então, no começo, ela tinha assim, uma, uma linha editorial liberal democrática, digamos, né? Ela foi toda baseada numa revista americana chamada Newsweek, né? Que é uma revista semanal de informação dos Estados Unidos, que existe até hoje, se bem que hoje sem aquela força que tinha nos anos 60 e 70. Né? A concorrente da Newsweek lá nos Estados Unidos era a revista Time, né? Que ainda continua funcionando. Mas eu tive a oportunidade, em 78, de fazer um estágio, inclusive, na Newsweek, lá em Nova York e Washington, e aprendi muito com eles, os processos de produção, né? Mais do que a linha editorial, porque a linha editorial realmente era muito diferente, né? No começo, a Veja tinha essa visão mais democrática. Tanto é que ela foi censurada por muitos anos. O censor trabalhava dentro da redação, né? A gente escrevia as matérias, tinha que passar por ele. E, inclusive, eu tenho aqui, ó, um livro que foi escrito sobre isso. É sobre a Veja e o período em que ela foi censurada. Foi escrito por uma jovem jornalista também, num esquema muito parecido com o que aconteceu comigo, no CEUB, que ela fez o texto como um trabalho de conclusão de curso e, e resolveu publicar o livro a partir do texto dela, né? Então, foi assim, esse tempo todo aí, eu trabalhei durante 20 anos lá na Editora Abril, e até o momento em que Mino Carta, que era o diretor responsável, o diretor Diretor da da Carta revista, Capital. que depois ele criou a revista Isto É, quando saiu da Veja, e depois ele criou a Carta Capital. Então, é, é uma obsessão dele, a revista semanal de informação, né? Então, que é o formato, né? Revista semanal de informação. Então, essa aí foi a minha, na verdade, foi a minha escola, o meu aprendizado. E, e depois eu me mudei para Brasília para trabalhar no Congresso Nacional como jornalista, e foi nessa condição que eu fiz o curso de Relações Internacionais no CEUB, Uniceub, e que eu preciso dizer que eu aprendi muito com esse curso, com os professores, principalmente com esses meus colegas aqui do podcast Trilegal,
que aliás tem um aspecto aí interessante, que na minha juventude eu morei 5 anos em Porto Alegre. Então, essas, essa atividade, Experiências. eu aprendi também lá muita coisa no Rio Grande, não só na linguagem, mas porque o Rio Grande ele tem assim uma história regional muito forte, né? Então, todo mês na escola tinha uma atividade folclórica e tal. Então, era uma coisa muito, muito legal, trilegal.